Meus irmãos, Deus não fez mulheres para liderarem famílias. Deus não fez mulheres para serem cabeças da casa. Isso é injusto, isso é cruel com as mulheres. Algumas mulheres trabalham o dia inteiro, têm que cuidar dos filhos e cuidar do marido, porque por vezes o marido é omisso. O marido chega do trabalho, senta no sofá e se desliga. Isso é injusto, isso é cruel com as mulheres. Deus fez homens para liderar e fez mulheres para auxiliar. Algumas mulheres têm esses 3 turnos, trabalham fora, cuidam da casa, cuidam do marido, cuidam dos filhos, e os pais não participam de nada, nem da disciplina dos filhos os pais participam. Aliás, algumas concessionárias aqui em São Paulo já colocam, concessionária de luz e de água, já colocam o nome da esposa na conta, porque sabe que o marido não é muito de confiança. É uma inversão total, é a que nós vivemos nos nossos dias, meus irmãos. Deus não fez a mulher para passar por esse tipo de pressão. Deus fez o homem assim, para ele receber a pressão externa e a pressão interna e liderar a sua família. Muitos casamentos se perdem porque os homens são omissos. Mas vamos falar aqui de Jezabel. O ponto agora são as mulheres. Jezabel era mandona, Jezabel queria liderar, e ela estava liderando mesmo. Muitos casamentos se perdem porque as mulheres querem mandar, porque as mulheres não respeitam a liderança do marido, porque as mulheres não se submetem. Quando a mulher é na sua solteirice acostumada a mandar e a dar ordens, é muito difícil ela se submeter ao marido. Quando a mulher foi criada com muitos mimos e os pais fizeram tudo o que ela queria, é muito difícil ela se acostumar a um casamento. Quando o marido vai ter que dizer não, quando o marido não vai executar todos os mimos, vai ser muito difícil ela se submeter à liderança do marido. No texto em que Paulo fala da submissão da mulher, a mulher seja submissa ao seu próprio marido, ele resume aquele texto dizendo: não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. A Bíblia ordena que as mulheres respeitem os seus maridos. Deus não vê, meus irmãos, esposas como cabeça. O cabeça é sempre o marido, e a mulher deve respeitar o marido. Note que aqui no texto, quando Deus foi cobrar a morte de Nabote, ele não cobrou de Jezabel. Você reparou que tudo quem fez foi Jezabel? Depois que ela fez aquela trama toda e Nabote foi apedrejado, os líderes da cidade falaram para ela: olha, Jezabel, missão cumprida, ele está morto. E aí ela foi conversar com Acabe, que devia estar na cama ainda. E ela disse: vai até a terra, porque a terra agora é tua. Ela resolveu o problema. Mas quando Deus chamou Elias para passar o castigo, quem que Elias chamou? Não foi Jezabel, foi Acabe. Então, para Deus, o responsável ainda era Acabe, o cabeça era Acabe. Versículos 17 e 19. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Far-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então, para Deus, o problema era com Acabe. Vai sobrar também para Jezabel, mas a responsabilidade principal era de Acabe. Deus foi tomar satisfação com Acabe. Assim como, quando lá no Éden o fruto proibido foi comido, Deus não chamou Eva para conversar. Não foi iniciativa de Eva. Deus chama quem? Deus chama Adão, ele chama o cabeça. Você é o responsável pela tua casa. As coisas que acontecem na tua casa são responsabilidade tua, você é o cabeça. Deus vai chamar você para pedir contas. Não jogue a culpa para os lados. Esposas, meus irmãos, têm que aprender a se submeter à liderança do marido e a respeitá-lo. Quando nos casamentos religiosos, a figura do pai, é o pai que entra conduzindo a noiva no casamento, não é? Ele conduz a noiva até lá na frente e entrega para o noivo. Aqui você tem uma simbologia de troca de autoridade. O pai está passando a autoridade da filha para o noivo. E a noiva, que agora vai se tornar esposa, deveria se esforçar em tratar o marido com todo o respeito com que ela trata o seu pai. É uma troca de autoridade.
Agora, esse homem será responsável por cuidar desta jovem, assim como o pai cuidou a vida inteira. Então, as mulheres deveriam se esforçar de respeitar o seu marido, tanto quanto respeitam e respeitaram o seu pai. Porque são os maridos que são responsáveis agora. O marido, por sua vez, não pode ser um tirano. Ele tem que ter uma liderança amorosa. A Bíblia diz que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido deve estar disposto a levar uns tiros, a morrer em favor da esposa. Mas a esposa tem que respeitar o marido, porque Deus nos ensina assim.